Do you agree that your kickoff group is the group of death? And how does that compare to your Champions 2023 group? O que, na sua opinião, muda taticamente falando, né, sobre a Loud com a saída do Aspas e com a entrada do QCK, por favor? Para você que quer comprar aquela skin do Valorant ou qualquer outro jogo da sua preferência, ou ter acesso aos melhores gift cards para todas as plataformas, apresento a vocês o Rei dos Coins. Lá você também pode personalizar o valor ideal para o seu gift card de acordo com a sua necessidade e ainda ganhar cashback em cima desse valor. Não perde tempo e acesse o reidoscoins.com.br. Fala galera, tudo bem com vocês? O Kickoff está cada vez mais perto de começar. O primeiro campeonato oficial do ano para as equipes do VC Américas terá início dia 16 de fevereiro. E nessa quarta-feira o Saadhak participou da coletiva de imprensa do evento. E separamos aqui a coletiva na íntegra, com todas as perguntas que fizeram pro Manito. Mas antes, já confere se está inscrito aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então já se inscreve aí e deixa aquele like nesse vídeo. Perfect. Welcome to our first scrum of the day. We have Saadhak here from Loud. As we start, everyone knows here I see those hands raised. Please go ahead and use the hand raise function to ask your questions. You may also use the chat. We do have some pre-selected questions that were submitted earlier, so we will start with those, and then we will move into our questions from the room. Okay, so to get us started, we have a question here from Valcomp. How do you believe this year's... Oh, I'm muted, I think. Yep, I'll meet you after. Okay. How do you believe this year's version of Loud will differ from previous roster iterations? Hello guys. I think Hello guys. Can you repeat from me, just? One second, guys. How do you believe that this year's version of Loud will differ from previous roster iterations? Well, I think this year we have a little bit more flexibility, as I would say so. Like with Quick now in our roster, I think we have more flexibility to try other compositions and maybe go a little bit more crazy. So yeah, maybe that, but I can't say for sure because he's an excellent duelist. And maybe we try to replicate some things we did last year. Great. And we have another question from Valcom. We have, in both Champions 2023 and Kickoff 2024, you've been put into what people have considered to be the group of death. Do you agree that your Kickoff group is the group of death? And how does that compare to your Champions 2023 group? Okay. So yeah, I think Champions 2023, we were kinda in a group of death because DRX are still the group kings for sure, and we have I think was the top 3 on top 1 from EU, but it was kind of different because it was a different group of death, right? I would say so, because in champs we are kind of we are good when we have to deal with European teams and maybe some Pacific teams, even though we lost against DRX. And I would say now, yeah, I think we are in the group of death for sure because Sentinels has been playing really, really well this past couple of months. We saw them on some tier 2 teams winning. So it was they're really good. And for sure, Leviathan, it's getting there for sure. They had I think they put com for NRCR, so we have to see how they develop. They're a really great team. I mean, they have Aspas for sure, so it's gonna be a great team. And 100 Thieves is really some mystery right now because we don't have any info on them. We don't know how they're gonna deal with a lot of situations, so it's a surprise. So it might as well maybe they're gonna win everything, and we just don't know. So yeah, it's a dead group for sure. Great. We'll go ahead and get started with questions from the room. We'll start with Ricardo. Alô, boa tarde. Me ouvindo, Sad? Então, Aqui é o Vaz do Valorant Zone. Eu gostaria que você comentasse, né, o que, na sua opinião,
muda taticamente falando, né, sobre a Loud com a saída do Aspas e com a entrada do QCK, por favor? Cara, eu acho que o Aspinhas era um cara que vocês sabem que ele tem uma mecânica insana, né? Então, a nossa estrutura de jogo às vezes era mais em volta disso, era mais em volta do Aspinhas ir e a gente dar suporte para ele, que ele tente girar, né? Como a galera fala. E agora com o Quick ele tem uma personalidade diferente, ele traz outras coisas na mesa, tipo, ele quizás consigue trazer uma flexibilidade melhor na hora do estilo de jogo. Quizás a gente não precisa ser tão agressivo, quizás a gente pode jogar um pouco mais para trás, ou vamos variar um pouco mais. Mas são diferentes coisas, diferentes estilos, né? Para mim, diria também que é tipo uma falta de respeito a gente querer reemplazar um jogador por outro. Porque para mim, por exemplo, Aspas, como foi Saci Pancada na época, são jogadores únicos no que eles fazem. Então a gente não é que tenta tampar, sei lá, pegar um jogador que faça exatamente a mesma coisa pior. A gente tenta sempre achar um jogador que na função seja diferente. Então, esse é o nosso approach por aqui. Okay. Can I make another one, please? Não. Não, Right. não, Ricardo. Sim, sim, Alright. pode. Tá. Vai, Ricardo. Queria também que você comentasse, né, porque esse ano o Kickoff ele tá com um formato um pouco diferente, né, do que foi o VCT Américas no ano passado. Queria que você comentasse, né, o que você achou da mudança, se foi positiva, negativa e por quê. Putz, essa aí, mano, tipo assim, gostei que agora não é uma melhor de um, né? Graças a Deus. Então, os times não têm que, por exemplo, o que aconteceu com os caras da Ásia, que tiveram que ter como um dia inteiro de viagem para perder uma MD3 e voltar para casa de novo. Então, isso é muito legal. E também é legal que tem mais master, né? Tipo, mais competitivo no alto nível. Para o público é legal. Eu acho que é isso, mas não tenho mais uma opinião formada sobre as outras coisas, sobre o formato e tudo isso. Acho que o melhor é que nós chamamos uma MD3, né? Só Beleza, obrigado, Saad, abraço. estamos juntos. We'll go to Maze Esports. Oi, Saadhak, boa tarde. A Kel aqui do Mais Esportes. A minha pergunta vai mais ou menos pelo lado dessa primeira aí que fizeram sobre o grupo da morte, né? Ontem saiu aí os grupos, grupo A com o IBR, com a FURI, com a NRG, e aí acabei vendo que o grupo de vocês estava assim, um grupo realmente mais difícil. E queria que você falasse assim o que que você acha desse grupo e também sobre a estreia de vocês contra a Sentinels, né? Porque vocês jogaram ano passado só, acho que no VCT Américas contra eles. Como é que vocês estão planejando aí essa estreia de vocês? Olha, acho que já falamos várias vezes, né? Mas tem jogadores de muita qualidade do outro lado, né? Tipo, na Libertad, na Senche, na 100 Thieves. Então, não tem um jogo fácil. Essa que é a verdade. Realmente não tem um jogo fácil. Eu acho que já deu para ver muito que o nível da Liga das Américas é muito alto. Porque tem muitos times que podem brigar pelo top. Então, realmente, nossa estreia, a gente, como sempre, vai dar o máximo de nós. Vamos nos esforçar, vamos nos preparar do mesmo jeito que nos preparamos o ano passado. Melhor ainda, né? Esperemos que nos preparemos melhor ainda. Mas como é uma estreia, é muito limitado, porque a gente não tem informação, mas eles também não têm informação do que a gente vai fazer. Então vai depender um pouco da adaptação, vai depender muito da adaptação, vai depender muito de como estão os nervos dos dois lados, né? Então vai ser legal. Obrigada. We have a question from the chat here from IGN Brazil. You've been considered as one of the strongest links in Loud formation. Do you view yourself as an essential part of the team? And if so, what exactly in your role today makes it possible? Okay, so I wouldn't say I'm essential, but I would say I bring the leadership and the experience every young team needs in a way, because I know how to make everyone shine at their best, or at least I provide kind of like a base for them to grow, I would say. So maybe that's what making us in a small part being victorious and being successful.
but I wouldn't say like it's been like it's all me or something like that, you know. It's more like towards the team, and it's more like we have really strong individuals and we try always to play as a team. So everything like that shows a lot. Mm. They rarely depend on me. If not, I rely on them more than they rely on me, to be honest. Thanks. And we'll go to Wesley at the clutch. Fala, Manito, tudo certo? Consegue me ouvir legal? Sim, senhor. Vamos voltar lá naquela pergunta do Vaz, falando agora sobre a escolha do QCK. Ele, no começo do VALORANT, chegou a ser duelista, hoje ele tem uma função agora um pouco mais sentinela e tudo mais. Eu queria saber, dentro da proposta de jogo que vocês têm de sempre variar uma coisa ou outra, se por conta disso coube a escolha dele para que vocês pudessem fazer um plano de jogo que vai, de certo modo, confundir a cabeça dos oponentes ao longo da temporada? Cara, eu acho que é legal falar que a gente realmente está explorando muitas opções de composição, e graças a que temos o Quick a gente consegue fazer isso. Então, com isso em mente, eu acho que a gente tem muita flexibilidade e vamos conseguir confundir muito a mente dos inimigos, né? Então, isso graças com a incorporação do Quick, que ele consegue jogar outros roles também. Então, bem legal. We'll go to Sons of Chaos. Buenas tardes. Buenas tardes. Can I ask my question in Spanish? Of course. Hola, Sada, ¿cómo estás? Soy Lucamina de Sons of KS de Latam. Bueno, en el torneo pasado, en los playoffs, barrieron, de hecho, nada más creo que Bill Genius les quitó un punto nada más, y de ahí en fuera 3-0, 3-0, 3-0, y quedaron en primer lugar. Este es un nuevo formato, son nuevos equipos. El factor que a muchos les afectaron, que fue el de vivir lejos, que extrañaran a sus familias, el tiempo del torneo, que pegó mucho a muchos equipos. ¿Cuál quieres que puedan ser los factores en este torneo que puedan ser los importantes para que puedan afectar a los equipos o puedan ayudar a los equipos a llegar a lejos? ¿Y cuáles son tus predicciones para este torneo? ¿Vas a volver a arrasar? Mira, queriéndolo o no, nosotros que somos de Latam, que somos de Brasil, estamos siempre constantemente en una desventaja. Y eso es algo obvio, geográficamente estamos en desventaja. El hecho de que, por ejemplo, los chicos de Latam lo van a entender muchísimo mejor que nosotros. Tenés 100 personas, de las 100 personas, 90 están apoyando Norteamérica y los otros 10 nos importan, o quizá 8 nos importan y 2 apoyan Latam, por ejemplo. Y es un factor que a veces pesa un poco, porque parece que cuando haces algo bueno, haces algo mal, ¿me entendés? Es un factor externo un poco complicado. También el idioma, la comida diferente, son muchas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los equipos ahora están muchísimo mejores. Los equipos de Latam y de Brasil están muchísimo mejor gracias a la experiencia que adquirieron el año pasado. Si vos ves Leviatán, si vos ves a Cruz, aprendieron mucho del año pasado y intentaron hacer los cambios acordes. No sé si me falta alguna cosa. Barrer, mira, te voy a decir lo mismo que te decía el año pasado entero. Nosotros estamos acá, queremos jugar, queremos divertirnos, queremos pasarla bien, queremos disfrutar de estar acá, de jugar, de competir en el máximo nivel. Si Dios nos bendice con victoria y jugamos bien y performamos bien y hacemos muchas cosas bien, la victoria viene, perfecto. Si no, lo intentamos, continuaremos intentándolo. Ok, muchas gracias. Muito obrigado pela entrevista. Pela Obrigado. pregunta. We'll do Chitaku. You're still muted. There we go. Hola, hola. ¿Se me escucha? Disculpa, Saadhak. Sí. Hola. Hola, Saadhak, mira, mucho gusto. Mira, es Shidaku, creador de contenido. Mira, mi pregunta va con respecto a sus sensaciones como equipo, porque debido a la off-season, la salida de Aspas, la salida de Frot, mucha gente empezó a tener dudas con respecto a cómo va a ser su rendimiento en este año, ya que sonaron jugadores como Havoc y otros más. Pero mi pregunta va sobre, ¿qué sensaciones tienes tú
con el equipo, con las nuevas llegadas, el nuevo staff técnico, y qué sensaciones hay dentro del equipo? Gracias. Mira, yo creo que es normal tener dudas sobre cómo el equipo va a desempeñar, ¿no? Porque se nos fue el que es uno de los mejores jugadores del mundo, se fue para otro equipo, cambiamos a una pieza a la comisión técnica, entonces es normal eh, tener esas dudas, pero también es normal que un equipo todo el tiempo se intente renovar, ¿no? Porque si no, si se quedan siempre en lo mismo, que los equipos se estancan. Entonces uno siempre tiene que mirar para la frente, tiene que ir para adelante, tiene que ir para adelante, ¿no? Y una de las formas de ir para adelante es renovando el equipo, renovando el talento. Entonces, yo no sé si nos va a ir tan bien como nos fue el año pasado, como nos fue en 2022, pero siempre vamos a intentar dar lo mejor, siempre vamos a intentar esforzarnos y llegar de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias y saludos desde Chile. Mucho ánimo. Gracias. We'll go to Julia. Oi, Sadi, eu sou a Júlia da Pichau Arena. A minha pergunta é mais sobre a questão da chegada do QCK. Eu queria saber se nessa adaptação dele com a equipe teve algum desafio, levando em conta que vocês e os meninos construíram uma sinergia competindo no ano de 2023. Se a chegada dele teve algum desafio com a equipe ou foi tudo tranquilo? Olha, eu acho que graças a Deus a gente manteve, que seria o 80% do time, seria? E isso faz com que a adaptação de um novo jogador seja mais simples, porque ele tinha que se adaptar a nosso jogo e também a gente tinha que ver que coisas novas, que coisas novas ele trazia para nosso time. Então foi uma adaptação dos dois lados, coisa que é muito legal. Dificuldades, óbvio, sempre se passam dificuldades, sempre temos desafios para afrontar, sempre temos coisas para melhorar e estruturar, mas faz parte de todo o time e é algo que a gente continua lidando, né? E vai continuar, mesmo ganhando, mesmo perdendo, vamos continuar lidando. Certo, obrigada. And Pedro. Hey, Pedro Romero. Thanks for your time, Saadhak. I got a question about some of the things that you said earlier on in the press conference about the need and the emphasis on flexibility and how that has been one of the focus for this team for this year. And I want to focus. I want to know, how have you guys been able to adjust the team to be more flexible in light of the new additions that you guys have made to the team, in terms of you bringing in Quick and then also bringing in Pew as the head coach? How have you guys been able to 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 make that sort of flexibility possible at this early point of the year? Well, I think the thing that helped us the most was the fact that we maintained the base of the team. Like us four are still like the same four as we were like last year. So that it's gonna be easier. It's gonna make things easier for us to maybe try something else or try new compositions or new whatever, right? Than, for example, if we would have changed, I don't know, like 3 people, we have to maybe stick to one comp or stick to one strategic in particular, right? And bringing QCK, bringing Peo, bringing all these new guys are gonna help us to bring more ideas to the table, and also being they're gonna make us able to experiment more. So yeah, maybe that would answer your question. And we'll do our last question here with Wesley from the Clutch. Saadhak, minha última pergunta aqui para fechar a coletiva. A gente sabe que agora 2024 vamos ter algumas coisas que não tiveram aí na temporada 2023. Vai ter o mapa da Sunset, volta da Breeze, Outlaw agora entrando para jogo. Queria que você opinasse um pouco a respeito disso e se a Loud pode, a qualquer momento, quem sabe, trazer com uma certa frequência essas novas novidades que estarão presentes na nova temporada. Novidades tem com certeza, né? Eu não, por óbvios motivos não posso dar muito spoiler, mas novidades vai ter com certeza. A nova arma é muito útil, querendo ou não.
tem um poder muito grande utilizado nas mãos certas, né? E veremos. Terão que esperar para ver. E ela será uma arma que pode ser utilizada por qualquer um de vocês? Bem, eu creo que se vai utilizar um pouco como se está utilizando a Marshall, querendo ou não. Bacana. Um arma um pouco mais como para pegar kill, né? Mesmo. Tá certo. Obrigadão, Manito. Sucesso. Tamo junto. Great. Thank you everyone for joining us. If you want to hang out in the Zoom, we will have several of our scrums later today. And for those with other interviews, please stay put. Saadhak, thank you for joining us and good luck with kickoff and the season this year. Cheer for us, guys. Cheers for us.